professora de História da Filosofia e de Filosofia Política da Universidade de São Paulo desde 67, quando defendeu sua tese de mestrado, sempre combinou a carreira acadêmica com a atuação política. Estou aqui com Marlena Chauí, uma filósofa brasileira. Inclusive, a gente está aqui na porta com uma centena de pessoas esperando ansiosamente pelo início dessa palestra, que é uma coisa bem estranha e interessante ao mesmo tempo. Marilena, é sempre bom conversar com você, porque você é um papo maravilhoso. Eu te vejo conversando, te vejo falando, eu fico assim, Essa avidez para escutar uma intelectual. É apontada no meio acadêmico como uma das mais brilhantes intelectuais brasileiras. Eu queria saber qual é o papel do filósofo e do intelectual na sociedade? De um modo geral, a palavra intelectual foi criada, foi inventada no século XIX pelo escritor Émile Zola. Zola criou essa figura, o intelectual, isto é, aquele que, dotado de cultura acadêmica, de cultura letrada, intervém no espaço público, intervém no espaço político. Então, falar intelectual já é falar em intervenção pública, né? De um modo geral, as pessoas tendem a pensar que o intelectual é aquele que está fechado no mundo acadêmico. Não, esse é o professor, é o especialista, é o pesquisador. O intelectual está aberto ao mundo em nome de valores, né, sobre os quais repousam as reflexões que ele realiza e as intervenções que ele faz no mundo. E isso, no caso dos filósofos, está ligado àquilo que é o lugar próprio da filosofia e que foi definido desde o nascimento dela por Sócrates, e que é a ideia de que a filosofia existe para que a gente não dê o assentimento, a concordância com as coisas sem maiores considerações. Contrapor opiniões para chegar a uma ideia que seja verdadeira. Então, o trabalho da filosofia é, sobretudo, um trabalho de desfazer preconceitos, desfazer opiniões pré-estabelecidas e convidar o outro a usar o seu próprio pensamento, usar a sua própria inteligência, sua capacidade de reflexão para compreender as coisas. Certo. Nesse sentido, né, de desfazer preconceitos, a senhora deu uma declaração sobre a classe média que acabou gerando uma polêmica e talvez pelo erro de interpretação do senso comum em cima da declaração da senhora. Então eu queria que a senhora explicasse e tentasse tornar mais claro. No lançamento do livro eu disse: eu odeio a classe média. E odeio a classe média porque ela é ignorante, porque ela é fascista, etc. A classe média é uma abominação. E eu escolhi essa palavra de propósito. Essa palavra é uma palavra forte, que vem do vocabulário da ética e significa o mal, uma abominação política por causa da tendência fascista, ou seja, a violência. Olha, eu acabei de saber que houve aqui na frente do Wharton Palace um acidente inacreditável em que uma senhora, parece que professora e médica, se irritou com um motociclista, perseguiu o motociclista e matou. Isso é o que eu chamo de violência fascista. Isso é uma abominação política, né? A outra atitude própria da classe média é que ela se considera acima dos demais. Ela considera que ela é a que tem privilégios e que os outros têm que se dobrar às vontades e aos privilégios que ela deu para ela própria. Isso eu chamo de uma abominação moral, uma abominação ética, porque você rompe com a ideia da igualdade e da igualdade de direitos e da igualdade de condições. E você afirma uma hierarquia que a ética não admite, porque a ética trabalha com os sujeitos como iguais. E o fato de que ela opera com preconceitos, né? Opera com opiniões já feitas, com um senso comum, não trabalha com a reflexão, não trabalha com o espírito crítico. Então, eu digo que isso é uma abominação cognitiva.
Então, eu não sei muito bem por que tanta polêmica, a menos que a classe média não gostasse de ver o seu próprio retrato. Agora que as mobilizações brasileiras deram uma estagnada, como é que a senhora avaliaria, né, nesse processo de decantação, o que ocorreu no Brasil nesse ano, né, com as mobilizações de rua? Olha, eu tenho dito em toda parte que as mobilizações não podem ser tratadas como a grande mídia tratou, como se elas fossem a mesma coisa em toda parte, como se fossem manifestações de juventude em toda parte. Eu me refiro, sobretudo, ao caso de São Paulo, porque foi aquele que eu conheço de mais perto, do qual eu participei. O convidado do Roda Viva desta noite, ou a convidada, é a secretária municipal da Cultura de São Paulo, professora Marilena Chauí. No caso de São Paulo, embora o estopim das manifestações tenha sido a questão da tarifa, os 20 centavos da tarifa de ônibus, e o aumento da presença das pessoas na rua tenha sido causado pela repressão policial à primeira manifestação, embora então isso fosse o estopim, na verdade, o que as manifestações foram deixando claro, né, sem que as pessoas dissessem isso, mas elas exprimiam isso, é o horror causado pelo que eu chamo o inferno urbano, que é a urbanização selvagem que ocorreu em São Paulo, e imagino, eu vi agora em Salvador, estive em Goiânia e também vi esse tipo de urbanização, que é a verticalização, os condomínios verticais e horizontais e os shopping centers, criando, portanto, uma densidade demográfica que as cidades não são capazes de absorver, e expulsando a exploração imobiliária, expulsando de todas essas áreas as populações mais pobres, que são jogadas para as periferias mais carentes. Em segundo lugar, o veículo individual. Quer dizer, as montadoras entraram para valer no mercado, americanizaram as nossas cidades e você tem o transporte individual, numa densidade também que nenhuma cidade brasileira é capaz de suportar. E a qualidade do transporte público. Então, havia condições materiais e objetivas para suscitar as manifestações. E à medida que a mídia foi pautando, né, foi pautando as manifestações e dizendo é para isso, ou é por isso, ou deve ser assim, a mídia absorveu, de alguma maneira, uma parte das manifestações, e essa absorção apareceu na hora em que uma grande parte dos manifestantes aderiram ao discurso da mídia de que a política é, por essência, corrupta e que os políticos são corruptos, né? E aí apareceu como a recusa da política, né? Quando, na verdade, não se trata de recusar a política. O que eles estavam realizando, o que as manifestações estavam realizando, são atos políticos democráticos, né? Então era um contrassenso a mídia estimular a ideia de que não eram atos políticos, era uma expressão de democracia e, portanto, de política. O refluxo, eu acho que está ligado a eu diria duas causas principais. A primeira foi o fato de que, ao se organizar a partir das redes sociais, as manifestações tiveram as características de um evento, né? De um espetáculo. E, portanto, elas não levaram a um processo de organização, a um saldo organizativo, formação de movimentos, formação de grupos, formação de associações, que isso é o que faz parte da tradição dos movimentos sociais e populares. Não gerou isso. Teve esse caráter daquilo que é próprio da atual maneira da comunicação, que é a coisa pontual, efêmera, um evento. Então, era meio inevitável que houvesse um refluxo, porque não houve um saldo organizativo. E acho que o segundo motivo foi o fato de que os black blocs, que surgiram como protetores dos manifestantes, né,
Eles sempre se encarregaram no mundo inteiro de proteger manifestações contra agressões policiais, contra a repressão. Esse papel protetor que eles assumiram quando as manifestações se acirraram, quando a repressão se acirrou, ganhou autonomia, né? E eles passaram a funcionar autonomamente contra essa violência, mas respondendo à maneira dos anarquistas. Os anarquistas operam com a ideia de ação direta. Como no Brasil não há o hábito, que há em outros países, não há o hábito de conviver com a prática anarquista, isso assustou as pessoas. E a mídia, o que fez a mídia criminalizou, considerado, e vira crime de vândalo, né? Então isso também assustou os manifestantes, produziu esse recuo. Mas há, eu acho, um terceiro motivo também. Eu acho que a presidente Dilma teve uma capacidade política que, em geral, os governadores de estado e os prefeitos não tiveram, de chamar para si as manifestações, de dizer que era necessário aceitar e trabalhar com o clamor das ruas, que isso é que é democrático, e propor a reforma política e os mais médicos. A gente está com o tempo bem corrido, né? A senhora vai começar daqui a pouco a dar a sua palestra. Eu queria ainda perguntar sobre a questão da cultura na transformação social, mas acho que não vai dar tempo. Se a senhora quiser dar só umas palavrinhas a respeito disso, para a gente encerrar. Então, eu tomo a palavra cultura no sentido antropológico. Ou seja, eu não identifico a cultura com as manifestações das 7 artes. Dança, canto, pintura. Eu tomo a cultura no sentido de a produção de símbolos. O universo das normas, dos valores e da criação simbólica. Entendendo por símbolo a capacidade dos seres humanos de se relacionar com aquilo que está ausente. Então, no tempo, se relacionar com o passado e com o futuro. No espaço, se relacionar com o próximo e com o distante. E essa relação com o ausente aparece na criação da linguagem, porque a linguagem é isso, do trabalho, porque o trabalho é isso, da história, e aí sim, das artes, das técnicas. Esse é o conceito amplo de cultura. A cultura está visceralmente ligada ao movimento da história. E por isso, ela produz transformações, ou ela se transforma por causa de transformações da sociedade. Então, o que eu hoje pretendo examinar é a mudança sofrida pela cultura sob o impacto do neoliberalismo e sob o impacto das ciências da informação, da informática e da cibernética. Muito obrigada. As ordens. Foi um prazer. Enorme. Tá. Tá rodando? Muito obrigado, tá? Obrigada eu.